Senhor presidente, Luiz Siqueira, bom dia. Cumprimento os demais vereadores. Cumprimento a todos que nos acompanham, os servidores dessa casa, a imprensa, a pessoa do Geraldo Neto, do João. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar a formatura de um servidor dessa casa, que é o Jesuí. Fiquei muito feliz, o Jesuí hoje tem um curso superior de recursos humanos. Está aqui para parabenizá-lo, mas algo que me chamou a atenção foi o juramento feito por aquela turma. No momento do juramento, eu até anotei que foi dito exatamente as mesmas palavras. Tem um juramentista e todos repetiram a seguinte frase. Era muito maior que isso, mas eu peguei um texto que nos interessa. Juro proteger e respeitar os direitos e garantias fundamentais. Este foi um juramento feito ontem na formatura da turma do Jesuí, e eu achei muito pertinente pelo tema que trataremos aqui hoje. E no momento eu refleti: será que quantas pessoas que fazem um juramento bonito como esse têm noção do que vem a ser direitos e garantias fundamentais? Quem já ouviu falar o que é direito e garantia fundamental, exceto aqueles que tiveram a oportunidade de fazer o curso de direito? A culpa não é de quem não conhece. A culpa, por óbvio, é de um Estado que tem a obrigação de inserir matérias na educação brasileira e, obviamente, a educação precisa ser um foco. Quando se fala em mudar a história de um povo, não tem um outro caminho que não seja através da educação. Eu não tenho como solicitar ou pedir que algo seja incluso no município de Goiânia, ou em São Paulo, ou em Ceilândia, ou Caiapônia. Mas eu, como legislador do município de Corá, tenho competência para pedir, junto aos nobres pares, elaborar um projeto, apresentá-lo, enviá-lo ao executivo para que seja inserido temas da educação no município de Corá. E foi o que eu fiz. Com o apoio de todos os 13 vereadores aprovaram este projeto de lei. Projeto de lei que ficou o prazo necessário nas comissões. Eu fiz questão de fazer um levantamento. Ficou 9 dias na Comissão de Justiça e Redação, ficou 3 dias na Comissão de Educação, porque é a comissão que já tinha conhecimento sobre a matéria. Tempo suficiente para analisarmos, apreciarmos e aprovarmos este projeto. Porém, ao encaminhá-lo ao Poder Executivo, este projeto foi vetado. O projeto que insere nas escolas públicas do município de Corá uma introdução aos direitos e garantias fundamentais e deveres do cidadão, com o objetivo único de dar uma oportunidade que talvez nós não tivemos, de ouvir o que vem a ser isso, de ter conhecimento que vem a ser direitos e garantias fundamentais e os deveres do cidadão. A base para o veto do prefeito foi o artigo 22 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Interessante que o veto, que eu acredito que todos os senhores, os nossos pais tenham tido acesso, ele explica o que vem a ser privativamente. Eu, por ter estudado o assunto, eu sei a diferença entre privativamente e exclusivamente. Mas o veto é explicado, foi perfeito. Privativamente é quando o órgão pode delegar a um outro órgão a possibilidade de falar sobre aquele assunto, de determinar regras sobre aquele assunto. E foi o que aconteceu. Através da Lei Complementar 9.394 de 96, também conhecida como LDB, que eu entreguei a cada um dos senhores. A LDB, ela é a regra nacional
educação. E se os senhores observarem no artigo 11 da LDB, que inclusive eu marquei para os senhores, diz o seguinte: os municípios incumbir-se-ão de, inciso 3, baixar normas complementares para o sistema de ensino. Os municípios têm competência para complementar. O nosso projeto não inovou. O nosso projeto, ele complementou. E nós, legisladores do município, não só de Corá, todos os legisladores de todos os municípios têm competência para complementar assuntos pertinentes à sua região. Os senhores receberam o segundo projeto que diz sobre a obrigatoriedade de se ensinar a história de Corá nas escolas. Fica a minha pergunta: será que este projeto também será vetado? Será que o MEC ele tem condições de ir nos mais de 5 mil municípios do nosso país e determinar quais são as peculiaridades, as particularidades regionais de cada município? Isso é impossível, e é por isso que é concedida aos municípios a possibilidade de complementar. Continuo, nobres vereadores, a todos que nos acompanham. O artigo 26 da LDB, eu estarei lendo na íntegra, os senhores têm aí em suas mãos. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional. Eu repito, nós não estamos mudando a base, nós não estamos mudando diretrizes, nós estamos complementando um tema, um assunto. Devem ter base nacional comum a ser complementada. Eu circulei para vocês o complementada, porque vocês podem retornar no artigo anterior, onde fala que pertence ao município e diz baixar normas complementares. Repito, senhores vereadores, nós estamos complementando, não estamos inovando. A ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ora, senhores, eu não tenho como afirmar os motivos do veto. Na minha cabeça passa único e exclusivamente uma interpretação, não posso dizer equivocada, porque no mundo jurídico existem interpretações diversas, mas inconstitucionalidade deste projeto realmente não cabe. Não cabe, e o ordenamento jurídico está aqui para comprovar, está na mão de vocês. Não sou eu que estou falando. Quem está afirmando que esta norma é constitucional não sou eu, é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Não, é um tema um pouco diferente, mas eu fiz questão de continuar. O artigo 27 diz o seguinte: quando você concluir, está bonito, você estudou, quando você concluir, eu quero te perguntar no finalzinho, que é uma parte. O artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Agora nós já estamos falando de diretrizes. E quem está falando não sou eu, é a LDB. Diz o seguinte, no inciso 1: a difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão. Alguma semelhança com o nosso projeto? Senhores vereadores, eu não estou aqui longe de mim, eu respeito muito cada um dos senhores. Eu acredito que a diversidade de opiniões, elas devem ser respeitadas. E não estou pedindo voto para o veto ou contra o veto. Eu simplesmente quero dizer aos senhores que a responsabilidade é nossa. É um projeto que talvez muitos podem entender que não seja importante. Eu entendi que é importante. Eu entendi que é importante. Acredito que os senhores também, porque todos aprovaram. Inconstitucional ele não é.
e eu apresentei para todos os senhores submetidos ao ordenamento jurídico sobre o assunto. E não satisfeito, é muito fácil encontrar normas sobre este assunto espalhadas pelo Brasil, leis regionais estabelecidas por determinados municípios. Mas o que eu fiz? Eu busquei leis semelhantes, vigentes em Corá. Exatamente como este projeto, mudando o tema. Vou citar algumas para os senhores. Inclui no currículo oficial da rede municipal de ensino a obrigatoriedade da temática, noções básicas de cidadania e legislação municipal, de autoria do Euclides Almeida. Ela é vigente. Dispõe sobre a inclusão de estudos básicos sobre tratamento e destinação do lixo. Fenomenal esse projeto. É lei, ele é de autoria do nosso atual vice-prefeito, Adeildo José Ferreira. Detalhe, constitucional. Institui na rede municipal de ensino o programa Cuidado com os Dentes. Meu Deus do céu, é muito importante. Precisa ser abordado, de autoria do nosso atual vice-prefeito Adeildo. Gostaria que estivesse presente para parabenizá-lo. Constitucional, lei vigente. Senhores,